Semana de Oração pela Unidade Cristã 2020. Gentileza gera gentileza. Quinto dia de oração. A Semana de Oração pela Unidade Cristã nos propõe hoje meditarmos sobre fortalecimento, partilhando pão para a viagem. A palavra de Deus, a qual nos guiará, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 33 a 36. Enquanto se esperava o dia, Paulo exortou todo mundo a se alimentar, dizendo: É hoje o 14º dia que passais na expectativa, sem comer, e ainda não comestes nada. Torno a dizer: nenhum de vós perderá um só cabelo de sua cabeça. A essas palavras, ele tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu-o e pôs-se a comer. Todos então, recobrando a coragem, alimentaram-se por sua vez. Acendemos grandes fogueiras. Nas noites da humanidade, nas noites do frio, da umidade, nas noites da rejeição, da exclusão, nas noites das nossas divisões, das nossas intolerâncias, acendemos grandes fogueiras para dissipar as trevas e aquecer o frio das noites, para acolher migrantes, refugiados, sem teto, sem casa, para vivermos em comunhão ao redor da mesma luz, para orarmos juntos ao nosso Deus uno e trino, Deus da gentileza que se antecipa, Deus das mãos que acendem fogos, Deus das mãos que acolhem, que partilham, Deus das mãos que cuidam, que juntam. Que tua gentileza desperte nossas gentilezas, para que na humanidade inteira gentileza gere gentileza. Olá pessoal, tudo bem com vocês? De antemão, quero agradecer o diretor do Centro de Estudos, o Paulo Ângelo, pelo convite de estar participando desse quinto dia da oração pela unidade dos cristãos. Pessoal, essa semana de oração, ela é muito importante, ela tem como um tema geral que a gentileza gera a gentileza. E nós veremos, já agora também no Evangelho, como vimos na leitura dos Atos dos Apóstolos, que a gentileza é uma virtude essencial para todos os cristãos. Então vamos juntos na leitura do Evangelho de Marcos. Primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que eles desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados e vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhe respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhes eles: Iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer. Ele perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes.
Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde. E sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os pães, e deu os discípulos para que lhes distribuíssem. E repartiu. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Nessa leitura de hoje, e junto também com a do Atos dos Apóstolos, que são indicadas para o 5º dia dessa semana de oração pela unidade cristã, elas possuem um fio condutor, que é a partilha. Bom, vamos refletir sobre o momento que nós estamos vivendo. Em 2020, nós estamos vivenciando em meio a uma pandemia, onde nós temos que ficar em casa, sobre uma quarentena, e tudo isso não é fácil. Só que a reflexão de hoje não é para nós que temos o lugar de ficar, a nossa casa, nós que podemos ir ao mercado e comprar a nossa comida. A reflexão de hoje é para a pessoa que nós falamos, fique em casa, mas ela não tem casa. A reflexão de hoje é para a pessoa que nós falamos, não vá no mercado 5 vezes por semana, vá somente 1 vez por mês, mas essa pessoa não vai no mercado porque ela não tem o dinheiro para comprar o seu alimento. A reflexão de hoje é para nós que somos cristãos e não estamos agindo diante dessa pessoa que está passando fome. Se vocês achavam que existia pobreza antes mesmo do problema da pandemia, hoje existe mais, porque as pessoas não possuem emprego. As pessoas estão com mais fome. E a mensagem de hoje, das leituras, nos diz exatamente isso, que nós devemos partilhar, nós devemos dar o de comer ao pobre. Nós devemos ter esse olhar atencioso para eles. Só que falar é muito fácil. Jesus não falou que ia multiplicar os pães. Jesus foi e multiplicou. Então, nós, como cristãos, e não somos chamados como igreja, somente a Igreja Católica. Não, essa é uma semana pela unidade cristã. São todos os cristãos que são chamados, convocados a agir por gentileza, a socorrer aqueles que mais necessitam. Então, falar é muito fácil. Nós devemos, na verdade, agir, seguindo o preceito do Papa Francisco, de uma igreja em saída, devemos sair, ir encontrar o mundo como missionários e assistir aqueles que mais necessitam nesse momento tão difícil em nossa história. Por isso, vamos pedir força, vamos rezar e juntos, unidos, entendendo que gentileza gera gentileza, nós vamos poder, quem sabe, construir um mundo melhor e mais igual. Então, pessoal, convido vocês a me acompanhar agora na oração indicada para esse 5º dia. Amoroso Deus, teu Filho Jesus Cristo partiu o pão e partilhou a taça com seus amigos na véspera da sua paixão. Queremos crescer juntos em comunhão mais próxima, seguindo o exemplo de Paulo e dos primeiros cristãos. Dá-nos força para construir pontes de compaixão, solidariedade e harmonia. Inspirados pelo Espírito Santo, isso te pedimos em nome do teu Filho, que dá a sua vida para que possamos viver. Amém. Então, pessoal, muito obrigado por estar acompanhando conosco essa semana de oração. Rezemos juntos e vamos nos unir cada vez mais, entendendo que gentileza gera gentileza. Muito obrigado. Que o vento sopre suave sobre tua vida, trazendo sempre o aroma da paz. Que o fogo aqueça teu coração, deixando-o pleno de ternura e inquietação. Que a palavra que sair de teus lábios seja portadora de reconciliação e cuidado. Que a palavra que chegar a teus ouvidos seja recebida com carinho e possa receber de ti acolhida e aconchego. Que as línguas de fogo e o vento impetuoso possam ser bênção e impulso para as nossas vidas. Amém.